A questão 5. A função nt é igual a 50 seno de πt sobre 45 mais 70, em que t é um número real, foi utilizada para calcular o número de pessoas que visitam um determinado museu ao longo do trimestre, de janeiro a março de 2015. A função foi determinada pela variável t no conjunto dos números inteiros de 1 a 90, correspondente aos 90 dias do trimestre, e a parte fracionária do valor obtido foi desprezada. A partir dessas informações, julgue os itens subsequentes. Então, vamos lá. 72. A quantidade de visitantes no dia 1º de março foi inferior à média do trimestre. Então, eu tenho que descobrir, dentro desse contexto aqui, de 1 a 90 dias, aonde se encaixa 1º de março, tá? Então, item 72. Item 72. Em janeiro, nós temos 31 dias. Então, janeiro começa no dia 1º e vai até o dia 31. Fevereiro, nesse ano, tá, que foi proposto, ele até coloca o vestibular de 2016, ele coloca uma questão de 2015, então deveria ser recente na sua cabeça, assim, que o ano, né, de 2015 não foi bissexto, né? Porque se fosse bissexto, teria 29 dias. Então, tem que ter essas noções também, tá? Nesse ano, o fevereiro não foi bissexto, tá? Fazendo a questão agora, eu tive que pesquisar se em 2015 foi 28 dias. Mas, como o vestibular foi de 2016, seria relativamente recente. Você teria que pensar, o ano passado, fevereiro, foi 28 ou foi 29? Era isso que você tinha que pensar, tá? Então, como fevereiro foi 28, 1º de fevereiro vai ser o dia 32, dentro desse uniconjunto do universo, e os 29 dias acrescidos vai terminar lá no dia 59. E, para fechar, março. 1º de março seria 60, até fechar os 31 dias, que vai dar 90, tá? Então, é essa a lógica desse trimestre que ele está trabalhando. Ele fala assim, a quantidade de visitantes no dia 1º de março foi inferior à média do trimestre. Vamos calcular, então, quantas pessoas foram lá no dia 1º de março, que corresponde a t igual a 60. Então, vai ficar assim, n de 60 é igual a 50 seno de 60 πt sobre 45 mais 70, certo? Substituindo o valor da função, voltando aqui, eu vou substituir, tá? Então, deixa eu só ajustar aqui, eu já substituí na função. Então, vai ficar assim, nossa função é essa daqui, ó. Então, ficou 50 seno de π, t, 45. Nosso t vale 60. Então, vai ficar 60 π sobre 45 mais 70, certo? Então, já foi substituído. Para facilitar, vamos simplificar. E aí, você simplifica da maneira que você achar melhor. Eu vou simplificar aqui tudo por 15. Tudo por 15 eu vou ficar com 4 e tudo por 15 vai ficar 3. Então, vai ficar n de 60 é igual a 50 seno de 4π sobre 3 mais 70. N de 60 é igual a 50 vezes o seno de 4π sobre 3. Então, vamos lá, 4π sobre 3, ele é simétrico de 60, que está aqui em cima, aqui é 2π sobre 3, aqui embaixo é 4π sobre 3. E o seno dele é esse cara aqui, ó. Ele é negativo e dá a raiz de 3 sobre 2. Só lembrar dos valores da tabela, tá? Porém, ele é negativo. Então, n de 60 é igual a, simplifica 50 com 2, vai ficar 25 vezes menos raiz de 3 mais 70. N de 60 é igual a 25 vezes a aproximação aí da raiz de 3. Isso vai dar menos 21,6 aproximadamente.
Então, N de 60 é igual a aproximadamente 48,34. E ele pediu para você dispensar a parte fracionária, né? Então, 48. Então, no dia 1º de março, 48 pessoas estiveram aí no museu, tá? Aí ele fala assim, que essa média foi inferior ao do trimestre. Como que você vai calcular essa parte inferior? Saber qual é a média do semestre. Pessoal, vamos fazer um pequeno esboço do gráfico para entender essa parte de média, né? Dentro das funções trigonométricas. Só um pequeno esboço. Olha só, a nossa função é essa daqui. É 50 seno de π sobre 45 mais 70. Vamos achar o máximo dela. O máximo dessa função é quando o seno é 1. 50 vezes 1, 50 mais 70, então eu tenho um máximo aqui de 120. Se eu faço agora, vou colocar aqui verde, jogo esse seno para menos 1, você vai ficar com menos 50 mais 70 e você tem que o mínimo aí é 20. Então, o gráfico ficaria com um máximo de 120. Vou colocar aqui. 20 é o mínimo desse gráfico, tá? De acordo com a nomenclatura da função, você consegue perceber, e claro, ela tá no local errado. Esse 70 aqui, ó, é o eixo central. É a média, né, do máximo e o mínimo, que eu já tinha explicado para vocês. Então, a minha média, 120 mais 20 é 140. Dividido por 2, 70. Então, esse 70 tá bem aqui, ó. Ele é o eixo central. Como é uma função seno e não tem D, não houve deslocamento, o seu gráfico é só um esboço, ele ficaria assim, ó, até chegar lá no 20, aproximadamente. Então, eu tenho um máximo aqui de 120, tenho um mínimo de 20 e tenho o eixo central aqui de 70. Essa linha representa a média do trimestre. Uma média de pessoas que tiveram aí nesse trimestre. E essa média é 70. Essa média aí não ele pergunta, né, se o valor vai ser inferior. Então, você tem que 48 é menor do que 70. E lá no item, voltando, ele fala assim, ó. A quantidade de visitantes no dia 1º de março foi inferior à média do trimestre. E, de fato, aqui, ó, 48 é menor que essa média. A média é metade do gráfico, que está dividindo seu gráfico em duas partes iguais, tá? E claro, isso aqui é só um pequeno esboço, tá? Depois eu vou voltar nesse gráfico aí pra gente ajustar melhor, tá certo? Então, o item 72, ele está certo, tá? Vamos lá. 73. A amplitude da função n de t é 120. Peraí, vamos olhar a função. Deixa eu só limpar aqui a função para vocês visualizarem melhor. Então, olha só. Ele fala que a amplitude é 120. O que você sabe sobre a amplitude? A amplitude é o B. Quem é que está fazendo o papel desse B aqui, ó? 50 e não 120. Então, o item está errado. Sabendo que dia 16 de fevereiro foi uma segunda-feira, infere-se que dia 1º de fevereiro foi um sábado. Essa daqui é como vocês falam, pela lógica. Não tem matemática aqui não, gente, é lógica mesmo, tá? É só puro raciocínio. Ele afirma para você que dia 16 de fevereiro foi uma segunda-feira. Ele quer saber no dia 1º de fevereiro. Quer saber se foi um sábado. Mas uma semana tem 7 dias. 16 menos 7, você vai chegar na semana anterior. Então, você vai chegar à conclusão que no dia 9 também foi uma segunda-feira. Se você tirar 7 dias, você vai chegar à conclusão que no dia 2 de fevereiro também foi uma segunda-feira. Já está perto do que a gente quer. Se dia 2 de fevereiro foi segunda, dia 1º de fevereiro só pode ser um domingo.
E se você montar aí um calendário, também dá para perceber isso, né? Construindo um por um, tá certo? Então, 74, o item está errado. A função n de t é periódica no período de 45. Cálculo de período, simples, cálculo de período. Então, 75. Período é dado por 2π sobre módulo de c. Quem acompanha a função? Quem está acompanhando a função aí é π sobre 45. Período é igual a 2π, 45, e π inverte, corta π com π, período é 90. Significa que esse ciclo, né, de pessoas volta a se repetir de acordo com essa função de 90 em 90 dias. Ah, eu fiz sem precisar de cálculo nenhum. Concordo. Vamos lá. Por que eu poderia fazer essa questão aí sem cálculo? Porque lá no texto, pessoal, ele fala que essa função está modelada para 90 dias. Então, a partir daí começa a repetição. Tá aqui, ó. 90 dias. Então, não precisava de cálculo. Quando eu falei que ia voltar no gráfico, é para dizer o seguinte, ó. Que esse último ponto aqui do seu gráfico, aqui, ó. Ele termina aqui, ó. Em 90 dias. Esse eixo aqui é o número de visitantes. Então, é só um esboço do gráfico, tá? É isso que está acontecendo, tá? Então, o item está errado, porque o período não é 45, e sim 90. Agora, ele fala assim, ao longo do trimestre, de janeiro a março de 2015, a maior frequência do museu recebeu 70 visitantes. Se você olhar o gráfico que a gente criou, onde a gente teve a maior frequência? Aqui, gente, no máximo. É qual foi o dia que eu tive o máximo de pessoas. E assim, eu não preciso saber qual foi o dia específico, mas eu sei que o maior número de visitantes foi 120 e não 70, como ele está falando, tá certo? Então, o item está errado também. Item errado. Então, tá aqui a resolução da questão 5. Tá certo? Um pouco desorganizada, mas eu acho que dá para entender. Ok? Obrigada.